Que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. É mais uma transmissão aqui, meus irmãos. Todos aqueles que não podem ir à sua igreja, né, se congregar ali devido à quarentena. Que Deus continue te abençoando. Logo, logo, pela misericórdia de Deus, tudo isso vai passar e vamos poder estar reunidos novamente na igreja juntos, né? Hoje é domingo, dia do Senhor. Amanhã é para a glória do Senhor e que mesmo em casa, na quarentena, devemos guardar, né, o dia do Senhor, guardar o nosso coração, adorá-lo, né, louvá-lo no decorrer desse dia. Então lembre-se, né, sempre eu falo aqui, prepare-se para esse momento, né, com sua família e antes da transmissão e logo após a transmissão, ore ao Senhor, peça pelos mensageiros, peça pela palavra que vai ser dada, né? Rogue a Deus para que tire, né, que dê a solução para esse vírus que está se espalhando pelo mundo e que Deus tenha misericórdia dos que estão enfermos e doentes e que o Senhor também desperte no coração de todos os seus servos, todos os servos seus na face da terra, que hoje é domingo, né, dia de estarmos na presença do Senhor em comunhão um com o outro. Né? Mas se você não pode estar na igreja, não fique triste, o Senhor tem um tempo para todas as coisas e Ele há de fazer nos reunirmos. Né? Sabemos que está próximo o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande dia, né? Alegria para toda a igreja na face da terra, onde estaremos com o Senhor e com os nossos irmãos reunidos na glória, o louvando e o adorando para todo sempre. E tudo isso que estamos passando vai passar, né? Vai embora e nunca mais voltará. E aí sim estaremos no nosso estado perfeito, eterno, para a glória do Senhor e alegria perfeita. Mas enquanto estamos nesse mundo, estamos sempre em batalhas, né? Estamos sempre enfrentando desafios. E na nossa geração há essa pandemia aí para enfrentar, mas sempre com força, vinda do Senhor, na dependência do Senhor e olhando para o Senhor Jesus Cristo e olhando para aqueles que estão ao nosso redor, para a glória do seu nome, e assim viemos refletir a imagem de Cristo aqui na terra, meus irmãos. Então, quando terminar aqui a minha palavra, não saia da presença do Senhor, né? Cante, ore com os seus familiares juntos e adorem ao Senhor. Assim façam antes da transmissão e façam também após a transmissão. Não tenham pressa de sair da presença do Senhor. Hoje é domingo e você tendo tempo para adorar, para interceder, para louvar, para ler a palavra, faça isso, tá certo? Então vamos lá, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 8, João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11, é um texto que, pelo menos você que gosta de ler as Sagradas Escrituras e os Evangelhos, deve ter pelo menos ouvido uma vez essa mensagem. Mas está no nosso coração trazer essa palavra. Hoje já preguei várias vezes em cima desse texto, mas acho propício o momento falarmos da mulher adúltera, né? lançada ali aos pés do Senhor, né? Próximo a Jesus Cristo. Vamos rogar a Deus que, né, deixe sua Bíblia aberta em João capítulo 8, vamos ler do verso 1 até o 11 e antes de lermos vamos orar a Deus. Senhor Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Tu nos desse, Senhor, este dia para o louvor da Tua glória, para que pudéssemos Te exaltar, Te glorificar. E assim também, Senhor, nesse momento eu rogo que Tu nos ajudes, Santíssimo Deus, a entender a Tua Santa Palavra, que haja uma ação do Teu Espírito nos nossos corações, para que possamos entender e assim vivenciar e glorificar o Teu nome, Senhor. Derrama misericórdia e graça sobre nós, Senhor.
nos abençoa nessa manhã de domingo, para a glória do teu santo nome, eu te peço. Amém. Amém. Então vamos ler, meus irmãos, o que diz a palavra do Senhor. João, capítulo 8, do verso 1 ao 11, a palavra do Senhor nos diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistisse perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela a pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Até o verso 11, meus irmãos, já oramos ao Senhor, já pedimos a direção do Senhor. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler nesse momento é o texto qual fala, né, de uma mulher que foi pega no ato de adultério. Né? Existia na lei, na época do Senhor Jesus Cristo, adultério era um crime grave contra a lei do Senhor e existia a condenação ali, né, da morte, né, sendo apedrejado ali aqueles que fossem pegos no adultério. Quero primeiro salientar que desse texto nós podemos tirar uma riqueza grande de muitos assuntos, desde a questão da justiça do Senhor, né, desde a lei e a discussão da polêmica da posição da mulher na sociedade judaica na época de Cristo, né, até mesmo de como os escribas e fariseus tentaram ali burlar a lei, porque a lei exigia que os dois, né, que foram pegos em adultério, é claro que aquela mulher não estava sozinha cometendo adultério, existiu o homem, mas só a mulher foi pega e colocada ali próximo a Jesus Cristo. Né? Então, o que eu quero salientar nesse texto, meus irmãos, e o que eu acho interessante é falarmos nesse momento o qual nós estamos vivendo e chamar a atenção. Há alguns dias que eu tenho falado acerca do amor, tenho falado acerca da nossa fé, da esperança, porque eu tenho percebido que os corações têm sido endurecidos. Falamos que isso era um dos sinais do retorno de Cristo, né? Quando o Senhor estivesse próximo de vir, a maldade iria se multiplicar no mundo, ao ponto de alguns esfriarem na fé, né? Na fé não, no amor, e assim endurecerem seu coração, terem seu coração endurecidos, insensíveis, né, para as coisas de Deus, para as coisas que são boas, para as coisas que são agradáveis, pecando, tendo pecados grosseiros e assim vivendo suas vidas insensivelmente como se Deus não existisse. Falamos que esses dias são muito parecidos com os nossos, porque as pessoas estão realmente com o coração muito endurecido. E nesse texto aqui, nós podemos falar também do endurecimento, né, de um tipo de endurecimento do coração, a falta de amor, a falta de entendimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo,
né? E como nós, às vezes, nos colocamos numa posição de crentes e conhecedores da palavra de Deus, mas sem entender a palavra de Deus, né? Primeiro, o texto nos chama a atenção que o Senhor estava ensinando no templo, né? Ele ensinava ali a lei do Senhor, né? A palavra do Senhor. O próprio verbo de Deus, o Senhor, a palavra viva, estava ali no templo ensinando, e o povo estava ali ao redor ouvindo os ensinamentos de Cristo, né? E os escribas, como diz no verso 3, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Né? E colocam essa mulher na presença do Senhor Jesus. Tá? E ao colocá-la na presença do Senhor Jesus Cristo, no verso 4, né, nos dito isso, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Eles dizem, né, para Jesus, primeiro se move ao Senhor com um falso temor, chamando ele de mestre, chamando ele, né, o fazendo um elogio. Depois, né, eles citam a própria lei, eles citam a palavra do próprio Deus, e não sabiam eles que estavam falando com o autor da Bíblia, né, com o autor da nossa fé, com a própria revelação perfeita de Deus, que é Jesus Cristo. E no verso 5 eles falam acerca da lei de Moisés, e diz que a lei de Moisés mandasse que apedrejasse os que tais fossem pegos nesse pecado. Não é? Então, no verso 6 é dito, né, e é revelado a nós, né, que estamos lendo a palavra de Deus, o que existia na realidade no coração dos escribas e fariseus. Percebam aí, meus irmãos, que os escribas e fariseus eram homens que entendiam da Bíblia, eram homens que conheciam a lei, né, e sabiam da interpretação da lei. Eles sabiam que havia algo, né, ali de errado. Se o Senhor condenasse aquela mulher, ele não seria justo, porque faltava ali as testemunhas, faltava ali a outra parte, né, que estava ali adulterando com ele. Então, os escribas, eles sabiam que existia ali uma falha quando ele coloca na presença do Senhor. E o Senhor, na sua sabedoria, ele não aproveita esse momento para humilhar os escribas e os fariseus na sua ignorância, ou revelando ali a maldade do seu coração abertamente. Mas eu acho interessante como a sabedoria de Deus nos cala, meus irmãos. Como a sabedoria de Deus nos espanta. E como ela é graciosa, amorosa, perfeita. Então, no verso 6, diz o que existia no coração dos escribas e fariseus. Eles não estavam preocupados com aquela mulher, eles não estavam preocupados com a justiça, eles não estavam preocupados, né, em ali limpar o nome do Senhor que foi sujo, né, ou então preservar, né, a boa moral, o bom costume. Pelo contrário. No verso 6 diz: isto diziam eles, eles estavam tentando, eles estavam querendo que Jesus pecasse, eles estavam querendo que Jesus errasse, quebrasse a lei, fizesse algo injusto. Ainda no verso 6, para que tivesse de que o acusar. Não só eles montam uma armadilha, né, e esperam que Jesus erre ali no seu julgamento para acusar e dizer, chamar Jesus de um falso profeta, de um falso Cristo, de um falso Messias, de um mestre ignorante e falso, né? Que não sabia expressar ali a interpretação da lei do Senhor. E era injusto, era esse o intento deles. Eles não estavam preocupados com a glória de Deus, mas eles estavam preocupados em achar alguma acusação para, assim, acusar o Senhor Jesus Cristo, e esse sim, eles desejavam matá-lo. Né? É isso que o verso 6 revela, o que está no coração dos escribas e dos fariseus. E lembre-se que ali não só esses escribas e fariseus estavam, outros discípulos estavam próximos, ouvindo o ensinamento de Jesus, e é interrompido por essa cena.
Né? E ainda no verso 6 diz: mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O Senhor, como se ignorasse, silenciou, se inclinou e começou a escrever na terra, como não dando atenção a eles. O verso 7, ele diz que, como insistissem, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhe. Né? Então, os escribas fariseus insistindo a questionar o que dizes tu, e sabendo o Senhor o intuito deles, vendo o Senhor a armadilha, é impossível enganarmos a Deus, meus irmãos. Nós pecadores às vezes queremos fazer isso com o Senhor, né? Enganar a Deus, tentar pegar Deus numa pegadinha, é impossível. Ele é a sabedoria em pessoa, o Senhor é a verdade, Ele que é o Deus onisciente, conhece todas as coisas, Ele já estava preparado, sabendo o que viria. Quando ele entrou ali no templo a ensinar, ele sabia o que estaria acontecendo, né? E o Senhor sabia exatamente o que estava acontecendo e o que estava passando no coração de todos aqueles que estavam ali. Mas nós, como seres humanos, né, nos surpreendemos com a misericórdia de Deus. Então, o contexto é esse. O contexto é os escribas tentando o Senhor, fazendo com que ele pecasse, que ele errasse, que ele fizesse um julgamento errôneo. Ele lança aquela mulher na sua presença para que aquela mulher se tornasse uma armadilha e eles tivessem com o que acusar ao Senhor. Esse é o contexto da história da mulher adúltera. E aí agora eu quero que você se concentre nas palavras do Senhor. Não é? Então o Senhor, olhando para os escribas e os fariseus que trouxeram aquela mulher, e para todos que estavam ali ouvindo, né, aquela cena, vendo e ouvindo aquela cena, não era uma cena bonita de se ver, né? O Senhor nos diz: aquele que dentre vós, ou aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aquele que estiver sem pecado, atire pedra contra ela. Então, essa palavra o Senhor pronunciou, e no verso 8 diz: e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Novamente o Senhor se agachou e escrevia na terra, aguardando agora que aqueles homens, né, tivessem a coragem de fazer o que eles disseram que estava na lei de Moisés, né? Apedrejar aquela mulher. Só que, antes de executar aquela mulher, era necessário que o que pegasse na pedra fosse perfeitamente justo, ou seja, não possuísse pecado algum, estivesse na presença do Deus eterno, onisciente, né? Que eles estavam na presença do Senhor ali, então eles pegassem a pedra e jogassem naquela mulher. A primeira verdade que podemos tirar aqui, meus irmãos: os corações endurecidos não percebem a presença de Deus. Eles estão cegos no seu próprio ódio, nos seus próprios sentimentos, nos seus próprios desejos, né? Eles estão em trevas profundas. Eles não conseguem perceber que os seus atos são reprovados por Deus. Eles têm consciência até um certo nível da sua maldade. Eles sabiam, os escribas e fariseus sabiam que aquilo era uma armadilha. Sabiam que se Jesus dissesse apedreja, né, aquela mulher, e as pessoas fossem e apedrejassem aquela mulher, ele estaria errando ali. Mesmo pondo aquela mulher em vergonha, em grande vergonha e risco de vida, né, eles não se preocupavam com isso, porque o intuito deles, né, o objetivo deles era atacar Jesus Cristo, era tentar fazer com que Jesus Cristo falhasse e assim achasse alguma coisa de acusar Jesus, porque Jesus não tem pecado, Jesus não errava, Jesus não falava nem ensinava nada fora da vontade de Deus, né? Ele não saiu, ele cumpriu a lei perfeitamente, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Ninguém podia matar Jesus, porque só morre aquele que tem pecado. Jesus não tinha pecado, Jesus entregou
a sua vida por nossos pecados. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que os corações endurecidos, eles são cegos e que nós devemos examinar o nosso coração. Porque quando estamos endurecidos, deixamos de ver com clareza a vontade de Deus. E como às vezes nós brincamos até, meus irmãos, com a própria palavra do Senhor, brincamos com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo, tomamos às vezes uma vida de falsa piedade e queremos impor, né, a outras pessoas. Até utilizamos de meios reprovados por Deus, chamadas armas das trevas, para justificar os nossos atos, né? Como se tivesse algo que fosse resultar bondosamente. Então, o coração endurecido corre um grande risco, né? Um grande risco. Por quê? Primeiro, né, quando eu digo aqui, a cegueira. Se você tem um coração duro, um coração que não foi regenerado, ou um coração que está insensível, você está correndo risco, você está andando em trevas, você pode cruzar, né, com o Senhor e não vai perceber, como os escribas e fariseus estavam ali. Eu imagino, meus irmãos, o privilégio de ouvir a voz do Senhor, de ouvir os seus ensinamentos. Agora imagine a maldade, né, lançar uma mulher ali, pega em adultério, simplesmente para tentar fazer o Senhor pecar contra a lei de Deus, né? Então é uma maldade terrível que existe no coração dos homens. Até hoje há pessoas que odeiam a Cristo, que odeiam a palavra do Senhor, que não suportam nem ouvir a palavra do Senhor, que se pudessem queimariam todas as Bíblias da face da terra, né? Exterminaria ali toda a igreja. Isso não acontece porque o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos chamou, e é Ele que nos protege, estaremos aqui até a sua vontade se cumprir, né? Então, devemos examinar os nossos corações para saber se estamos insensíveis com as coisas de Deus, assim como os escribas e fariseus, porque são pecados graves. A segunda coisa, o segundo elemento que está no texto também revelado, né, é a universalidade do pecado. Né? No verso, a resposta do Senhor para os escribas nos revela algo que muita gente acha que não. Quando o Senhor diz, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro, né, que atire pedra contra ela, né? Percebam que no verso 9, né, nos dito, porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, há uma ação, quem estava falando ali, meus irmãos, era o próprio Senhor da vida. Então há uma ação do Espírito Santo nos corações e na mente daqueles homens que estavam ali perante aquela mulher, e a sua própria consciência mostrou o seu pecado e eles estavam conscientes que tinham pecado na presença de Deus. Que eles não podiam pegar uma pedra e jogar naquela mulher porque eles mesmos possuíam pecado, né? Então, a universalidade do pecado. O pecado ele não estava ali só no adultério. O pecado ele está em todo homem. Se nós formos olhar Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo fala disso. Todos, né? Não existe um justo sequer. Todos se extraviaram, né? Todos se perderam, né? Lá também o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 12 que quando Jesus nos encontrou mortos nos nossos pecados e delitos. Todos nós fomos encontrados por Jesus Cristo como aquela mulher adúltera, em pecado, em vergonha, e também merecia ali, né, a condenação do pecado, porque basta um pecado, meus irmãos, para levar à morte, né? Porque o fruto do pecado é a morte, é a separação de Deus, a separação eterna. E Jesus veio exatamente para nos salvar disso. Essa era a missão principal do Senhor, né? A missão de salvar a igreja, salvar aqueles que crescem no seu nome e tomar para si mesmo um povo, né, que irá viver a eternidade, glorificando, honrando a Deus, e seremos testemunha da misericórdia, do amor e da justiça de Deus. Porque o Senhor, ele não passou
a mão na nossa cabeça, perdoando os nossos pecados, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si, né, tudo aquilo que merecíamos. Mas atenção aqui, no segundo ponto, os corações endurecidos também não percebem que estão mergulhados em pecado. Eles perdem. O verso 9 diz que, porém, ouvindo eles isto, há uma ação do Espírito de Deus, né? Acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Então, é-nos dito o quê? Que todos que estavam ali ao redor, né, há uma ação, novamente eu digo uma ação do Espírito de Deus, porque a consciência deles estava acusando. Você disse, mas pastor Edson, por que o senhor está dizendo que há uma ação do Espírito Santo? Porque até aquela palavra do Senhor Jesus Cristo, qual era o intento e o objetivo dos escribas e fariseus que levaram aquela mulher aos pés de Cristo? Fazer com que Cristo pecasse. Fazer com que Cristo fosse o quê? Tentado. Né? Seus corações não percebiam que havia pecado nisso. Seus corações, sua consciência não estava acusando de nada. Mas ao Senhor falar, né, aquele que não tem pecado dentre vós, atire a primeira pedra, né, atire a pedra nessa mulher, é-nos dito que a sua consciência, a consciência de cada um, desde os mais velhos até o último que estava ali, os acusava. Né, os acusava. Então, o Senhor é o Senhor da salvação. Alguns não entendem que, nesse exato momento, se o Espírito de Deus não quebrantar o teu coração, você vai morrer na dureza do teu coração. Quem está com o coração endurecido, meus irmãos, não percebe o mal que está fazendo e a sua perversidade na sua amplitude. Pode ter até uma sombra de consciência moral, mas tão fraca que não o impede de pecar. E também não vai justificá-lo perante o Senhor. Só trazer maior condenação. O que há ali é uma revelação do pecado pessoal de cada um que estava ali. As nossas consciências, elas serão avivadas, e quando ela é avivada pelo Senhor, a nossa consciência mostra que o nosso portar e nos acusa, estamos errando aqui e acertando ali. Quando nossa consciência fala aos nossos corações, mostrando o erro, né, onde temos quebrado a lei do Senhor. E é isso que acontece com aqueles que estavam ao redor, né, prontos ali para tentar Jesus Cristo, né, os escribas fariseus e também os discípulos que estavam ouvindo ali o ensinamento do Senhor, aqueles homens que estavam ali ouvindo o ensino do Senhor. O Senhor, ao falar nisso, o pecado acusado. O interessante aqui, meus queridos, que todos aqueles que tiveram a consciência, né, do seu pecado, se afastaram de Cristo e deixaram Cristo sozinho com aquela mulher. Só a mulher permaneceu. Né? E o Senhor, percebendo que todos já tinham ido embora, né, no verso 10 nos dito, e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha aí, só a mulher adúltera ficou ali na presença do Senhor Jesus Cristo. Olha, primeira coisa do nosso estudo hoje, que nós devemos ter cuidado com o coração duro. Por mais que conheçamos a palavra de Deus, tenhamos teologia, estudos, se não vivemos de acordo com a vontade de Deus, nossos corações são duros como os dos ímpios. Nossos corações ainda estão em trevas, ainda não raiou a luz, porque eu tenho que viver como Cristo deseja. Eu tenho que dar frutos de arrependimento. Eu tenho que amar o Senhor. Eu sei que eu nunca vou ser perfeito até o retorno do Senhor Jesus Cristo, até ser glorificado. Mas eu luto contra o pecado todos os dias. Há um desejo de servir ao Senhor.
Todos nós possuímos pecado, o pecado é universal, né? Ele atingiu todos os homens, todas as mulheres na face da terra, por isso que todos nós estamos sujeitos à morte. E isso é revelado nesse texto, quando a palavra do Senhor é pronunciada, há, né, uma ação do Espírito de Deus na consciência dos homens, e há esse efeito da gente ter consciência do nosso pecado. A Bíblia ela serve como um espelho colocado na frente de nós para nos mostrar o estado que estamos, cheio de feridas e coisas que apodrecendo. Ele abre os nossos olhos, e quando isso acontece, né, não deveríamos nos afastar ou fugir de Jesus, mas deveríamos, pelo contrário, correr para o Senhor, porque Ele é a solução. Essa é, né, o próximo ponto. Ao que ele fala para a mulher, né, no verso 10, é o ato de fazer os nossos olhos perceber que não existe ninguém que vá julgar aquela mulher a não ser o próprio Deus, o próprio Senhor, né? E o Senhor, né, naquele momento, aquela mulher não estava na frente do Senhor Jesus Cristo em vão. Deus é Senhor da salvação. Deus é Senhor daquela, né, daquela mulher. Então, o Senhor, olhando para aquela mulher, pergunta: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus pergunta. E no verso 11, a mulher responde: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, e aí eu quero que você preste atenção: nem eu também te condeno, né? Nem eu também te condeno. Meus irmãos, que doce palavra ouvir do Senhor Jesus Cristo: nem eu também te condeno. A pessoa que chegou no meio do ensino do Senhor, que foi humilhada e que tinha ali exposto seus pecados publicamente, acusada, né, publicamente, humilhada publicamente, a qual só aguardava já ali a morte. Foi ela a única pessoa naquele dia, naquele momento, nesse contexto aqui que acabamos de ver, que ouviu do Senhor: eu não te condeno também, né? O Senhor é a salvação. Porque eu disse que doce palavra. Porque, meus irmãos, eu não quero ouvir de ninguém: eu não te condeno. Eu só quero ouvir do meu Senhor. Eu quero ouvir do meu Senhor: vinde bendito do meu Pai. Eu quero ouvir do meu Senhor: você foi perdoado dos seus pecados. Eu quero ouvir do Senhor: eu sou a tua justiça, né? Eu derramei o meu sangue para te salvar. Essa é a minha esperança e a esperança de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que esperam, né, a salvação. Todos nós pecamos e cometemos pecados terríveis e tão vergonhosos quanto essa mulher. Nós mentimos, nós enganamos, nós entristecemos o Espírito de Deus, nós envergonhamos, né, o nome do Senhor, desonramos o nome do Senhor, pecamos de várias formas, através de atos, pensamentos e palavras. Todos os dias nós cometemos pecado. O coração do homem, longe de Deus, está em trevas, nem mesmo sabe, né, para onde está. E só terá consciência disso quando for muito tarde, se não se encontrar com Jesus Cristo, como essa mulher encontrou-se com o Senhor involuntariamente. Não foi uma escolha dela estar naquela situação, mas foi uma escolha de Deus. E foi uma escolha do próprio Senhor Jesus Cristo perdoá-la. É assim que a salvação acontece. Jesus escolhe os seus, escolhe a quem quer salvar e salva. Ninguém pode impedir isso. Então, bendito seja o Senhor. E aí, quando se disse uma vez salvo, salvo para sempre, por quê? Porque o que Deus começou no nosso coração, Ele termina. E quando Ele começa a boa obra da salvação, né, ele termina. Aquele que nasceu de novo, esse será glorificado, chegará até o fim. E aí você pode estar perguntando: mas pastor, e aqueles que saem da igreja,
vão para a igreja, passam um tempo lá e depois saem. Meus irmãos, nem todos que estão na igreja visível são de Cristo. Os que são de Cristo permanecem e perseveram até o fim. Os que são de Cristo não se afastam de Cristo por muito tempo. Eles podem até cometer pecados grosseiros. Ele pode até cometer esse pecado do adultério. Ele pode cometer pecados escandalosos, mas eles buscam arrependimento do Senhor, né? Como está lá no Salmo 32, o rei Davi, quando confessa o seu pecado e diz, né, que buscaria ali, enquanto calou o seu pecado, a mão do Senhor pesava dia e noite sobre ele. E o rei Davi havia pecado no adultério, havia adulterado, havia assassinado, né, cometido o pecado do homicídio, matado um justo perante os olhos do Senhor. Ele como rei, né, como rei representante ali de toda uma nação, a nação eleita de Deus, Israel, cometeu um pecado escandaloso, terrível, mas ele foi perdoado. Deus perdoou o pecado de Davi, ele teve misericórdia de Davi. Né? E até nos assusta quando a gente pega essas histórias de homens que eram extremamente aos nossos olhos, não mereciam a salvação e encontra a salvação em Cristo Jesus. Talvez você ache que vai entrar no céu só aqueles que merecem. Na realidade, diz que nós somos salvos pela graça. E graça é um favor imerecido. Eu vou entrar no céu não é porque eu mereço. Só há uma coisa que eu mereço, se for depender das minhas obras, né? Que é o inferno, meus irmãos. Um só pecado já é suficiente para me separar eternamente de Deus. Mas eu quero ouvir do Senhor Jesus Cristo e a minha esperança é essa. Eu também não te condeno. Muita gente pode me condenar, achar que estou errado, né? Achar que minha postura, me acusar dos meus próprios pecados, não sou perfeito. Também como você também não é. Não é verdade? Mas o Senhor, tendo misericórdia de nós, teremos a salvação em Cristo Jesus. É isso que esse texto nos traz. Mas essa não é só a palavra. Né? O Senhor não disse àquela mulher não, apenas, não, nem eu te condeno também. Né? Mas ele disse, vai-te e não peques mais. Aí está um ponto, já estamos chegando ao final do nosso estudo. Né? Ó, falamos acerca do coração endurecido, né? Falamos acerca aqui da universalidade do pecado nos corações humanos, falamos como a ação do Espírito Santo ali, envolvendo todas as pessoas que estavam vendo aquela cena, faz com que haja um avivamento de sua consciência, e a sua consciência os acusa do pecado, eles se afastam de Cristo, ali cada um se afasta de Cristo e daquela mulher, e aquela mulher agora sozinha perante o Salvador, o Senhor, aquele que julga retamente, aquele que pode exercer misericórdia, pode fazer alguma coisa, né, por mim e por você, fez também por aquela mulher. Ele disse, eu não te condeno também. Né? O Senhor estava dizendo ali, não porque ele não tivesse pecado, ou porque ele tivesse pecado, melhor dizendo. Ele estava dizendo isso porque ele era a própria salvação. Ele mesmo tomou sobre si o pecado daquela mulher. Mas ele diz também, vai-te e não peques mais. A vida cristã, meus irmãos, ela não é perfeita nesse mundo. Mas Deus, há um desejo que nós venhamos viver vidas santas. Uma vez que eu tive um encontro com Jesus Cristo, uma vez que eu me arrependi dos meus pecados, uma vez que eu me coloco aos pés de Cristo e peço misericórdia e alcanço misericórdia da parte de Cristo, escuto do Senhor, eu te perdoo, né? Vinde para mim, eu te perdoo. Nós nascemos de novo e agora somos santificados e somos chamados também agora para não pecar mais. Jesus diz, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus diz isso para aquela mulher. Aquela mulher foi perdoada, mas há uma orientação do Senhor, não peques mais. Às vezes, alguns entendem o evangelho da graça soberana de Deus e acham que podem pecar à vontade, porque no final de tudo Deus vai salvar você, porque Deus é soberano. Não é assim que funciona. Aquele que nasceu de novo chora pelos seus próprios pecados. Quando o Espírito Santo é entristecido, porque quando nós pecamos, o Espírito que habita nos nossos corações,
é entristecido, ele se entristece com a nossa maldade, com a nossa frieza, com a nossa falta de amor para com o próximo, com a nossa falta de cuidado com as coisas do Senhor. E aí ele nós também nos entristecemos e somos levados ao arrependimento e à confissão, e confessando somos recuperados na comunhão com o Senhor, porque não somos perdidos. Deus trata com os seus filhos hoje. Ele não vai tratar no inferno conosco. Ele vai tratar com os seus filhos hoje. É por isso que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram, né? Porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Então nós que choramos nossos próprios pecados, nós que desejamos ser justos e que lutamos para ser justos perante o Senhor todos os dias, Deus nos honrará, Deus nos abençoará, Deus continuará derramando sua graça, sua misericórdia. Então que nessa manhã, meu irmão, eu rogo a Deus que teu coração seja quebrantado, que você olhe para o próximo com o mesmo olhar de misericórdia que o Senhor teve. Que antes de acusar, antes de falar qualquer coisa, você ore ao Senhor, interceda por aqueles que te perseguem, interceda por aqueles que não te compreendem, intercedam pelos que estão fora do Evangelho, que você tenha a sensibilidade de pedir misericórdia, em vez de pedir que sejam lançados no inferno. Porque quem lança no inferno é o Senhor. Ele que tem autoridade para lançar no inferno e abrir as portas dos céus e nos colocar nos céus. Todos nós somos iguais perante o Senhor. E todos nós fomos salvos pela graça dele, porque ele resolveu nos salvar. Nada em nós justificaria a entrada nos céus. Dependemos totalmente do amor de Deus, que ele tem nos escolhido. E só somos bons porque ele deu o Espírito Santo para nos transformar de dentro para fora. Então, que venhamos olhar para o Senhor com temor, com alegria, com gratidão pelo perdão, que venhamos exercitar a misericórdia, né? Que venhamos olhar para os escribas e fariseus e não tê-los como modelos, né? De corações endurecidos, cegos, sem conseguirem ver seus próprios pecados e a dureza das suas próprias ações e maldades. Mas que possamos, nessa manhã, todos nós glorificarmos a Deus, guardando o dia do Senhor com toda piedade, com toda humildade que tem os servos do Senhor. Deus é por nós, meus irmãos. Ele é o autor da nossa salvação. O mundo pode estremecer, os montes se abalarem, as notícias, né, terríveis que se espalham pelo mundo podem correr a face da terra, mas Jesus Cristo nunca nos deixará para trás. Ele voltará e nos salvará dos nossos próprios pecados e nos manterá com Ele. Então que nessa manhã o Senhor Jesus, se você ainda não o tem no coração, que haja salvação na tua vida, é o que eu rogo. Corre aos pés de Cristo, pede salvação, pede perdão, assim como aquela mulher achou. E ao pedir perdão, a partir desse momento, não peques mais. E você que é crente, você que já tem Jesus no coração, que o Espírito continue iluminando a tua mente para compreender as Sagradas Escrituras e o que Jesus chamou, o que é viver o Evangelho, né? Que é servir ao Senhor com toda a justiça, bondade e amor. Lembre-se que o Senhor disse que nós somos chamados até para amar o inimigo, aquele que nos persegue, que nós devemos pagar sempre o mal com o bem. Nunca deveria sair de nós algo maldoso. Que a nossa boca deve ser consagrada, que os nossos olhos devem ser consagrados ao Senhor também. A nossa mente deve ser a mente de Cristo, ligada com o Senhor e buscando as coisas lá do alto. Observa, né, que nesse momento, só que o Espírito Santo, o Senhor, sonde o teu coração e assim ele possa te iluminar para que você compreenda essa palavra
E eu espero que você escute do Senhor, né? Eu não te condeno, vai e não peques mais, tá bom? Então que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, mais uma vez, Senhor, nos dobramos perante Ti para Te agradecer, Pai eterno, por mais um domingo, por mais um dia na Tua presença, por mais, Senhor, um momento de reflexão da Tua palavra. Senhor, que essa palavra haja nos corações movido pelo Teu Espírito. Eu sei que nada sou, Senhor, e se não fosse a Tua graça e a Tua misericórdia. Assim eu reconheço, Santíssimo Deus, rogando que Tu continues tendo misericórdia de mim, me fortalecendo, para que eu consiga estar firme sempre. Assim, Pai, eu peço a cada um que está ouvindo esta mensagem, Senhor, que assim também seja feito, Pai eterno. Tu sabes que caímos, Tu sabes, ó Deus eterno, os erros que temos cometido, sabe como estamos distante de Ti, que Tu tenhas misericórdia, Senhor. Quebranta o coração duro, dá vida, Senhor, aos mortos, e que Tu reavive aqueles que já creram, que já sabem da verdade, mas estão adormecidos e andando, Pai amado, distante de Ti, que Tu os traga de volta. Em nome, por amor de Jesus Cristo, continua nos abençoando. Amém. Um abraço a todos vocês. Eu mais uma vez digo, você que está em casa, nós estamos fazendo esses vídeos para vocês e dizer que o Senhor, na sua graça e sua misericórdia, tudo isso irá passar. E quando tudo isso passar, nós estaremos de volta ao culto presencial, né? Culto, escola bíblica é essa que está acontecendo na igreja de forma presencial para aqueles que já estão liberados, mas para aqueles que ainda estão em quarentena, tenham paciência, aguarde o tempo do Senhor, sejam fiéis no Senhor onde vocês estão e o Senhor assim continuará te abençoando. Espero que você tenha uma excelente semana e estaremos sempre orando por vocês. Um abraço a todos, né, que nos escutam das nossas igrejas espalhadas em todo o Brasil e a você, né, que o Senhor resolveu trazer essa mensagem para você. Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece e eu sei, se você está me ouvindo, foi Ele que te mandou essa mensagem para ti, porque a palavra é do próprio Senhor Jesus Cristo. Está aqui, João capítulo 8, do verso 1 ao 11. Né? Palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço para todos vocês e até a próxima transmissão. Abração, meus irmãos. Deus abençoe.